com vocês, viu? Abra bem o coração para que Deus possa fazer grandes coisas em nosso meio. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Devo dizer que estou muito alegre com essa reunião. Ontem não pudemos estar aqui porque nós fomos a Palmital. Teve uma festa lá, mas hoje nós estaremos aqui à noite para usufruirmos da palavra de Deus. É um prazer, pastor, conhecê-lo. E sua esposa, sois bem-vindo aqui, como disse a Jo, nesse congresso. Creio, tenho certeza que Deus vai falar aqui nessa manhã. Deus vai usar o pastor. E a mensagem é para os nossos corações. Irmão, abra bem, irmão. A Bíblia diz, quem tem ouvido, é isso que precisamos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos na tua presença. Agora, Senhor, é a hora da mensagem, é a hora da palavra. Usa o teu servo. Usa, Senhor, e que nós possamos estar daqui alegres com os nossos corações cheios. Abençoa essa juventude que está aqui e os que não puderam vir. Mas que a tua palavra permaneça em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém? É muito bom poder estar com vocês aqui. Quero, desde já, agradecer a confiança, né, para podermos ministrar aqui nessa manhã. Tá? Não se assuste se eu trocar amanhã pela noite. A gente é acostumado a pregar à noite, então quando prega para amanhã já está viciado com a parte da noite. Né? Então, de vez em quando, eu posso soltar nessa noite, né? Mas falar para os adolescentes, para mim, é uma alegria muito grande. Apesar que a mensagem vai ser direcionada para todos que estiverem aqui. Eu procurei preparar, trazer uma mensagem para que fosse em âmbito geral. É óbvio que vamos respeitar o tema e procurar atingir o coração dos adolescentes. Como foi falado, eu sou Ayrton, sou pastor. Trabalho com pastoreio de pastores da agência missionária da MISPA. Eu cuido hoje de cerca de 65 pastores espalhados para fora do país. A minha igreja, os membros são um pouco distantes um do outro. Então, ora eu estou indo para o Japão, ora estou indo para Espanha, ora estou indo para a Colômbia. Então, eu fico variando de um lugar para o outro para cuidar das minhas ovelhas, né, que são os pastores e as suas respectivas famílias. Nesse tempo que eu estou aqui, em 4 anos e meio, eu estive passando por 17 países. Acabei de chegar segunda-feira do Haiti. Foi uma experiência tremenda, uma experiência muito forte. Agora, dia 28, estou indo para os Estados Unidos. Em setembro, retorno para o Haiti novamente. E se você quiser fazer parte de uma caravana, está convidado a poder ter uma experiência missionária juntamente comigo. Tá? Nós vamos preparar um grupo, vamos estar indo para lá. Eu creio que a sua vida não será a mesma depois de ir no Haiti. O Haiti hoje é considerado, depois do terremoto que houve, o país mais pobre do planeta. É o país mais pobre. Ele passou a Etiópia, ele passou o Sudão, e se tornou o país mais pobre do mundo. A miséria é terrível. Você anda pelas ruas, a situação é muito complicada. Talvez você, não sei se você sabe, mas a religião oficial do Haiti é o voduísmo. É o único lugar no mundo onde o voodoo é considerado uma religião e onde a maioria do povo é voduísta. Sendo assim, nós chamamos de padres voodoos. Eles têm autorização do governo para poder abrir os túmulos, para poder pegar os crânios, né, dos mortos para fazer a cultuação. Tá? Muitas pessoas falam dos bonequinhos, eu não sei se é verdade, essa parte não cheguei não. Mas
muitos órfãos, situação terrível por causa da morte. Foram 300.000 pessoas que morreram no país. Você tem que andar pelo Haiti bem calçado, porque a tendência de você pegar algum tipo de bactéria, ou cólera, ou qualquer coisa que seja, é muito grande. Então você tem que estar cuidando muito bem do seu corpo, né? A força de paz mundial se voltou para o Haiti. Então há exércitos de todos os lugares do mundo, e a maior força de paz no Haiti é a força de paz do nosso país, do Brasil. Então o exército brasileiro é muito forte, é muito grande ali no Haiti. Hoje eles usam da catástrofe como meio também de turismo. Tá? Então muitas pessoas estão indo para ver os resultados da catástrofe, que é muito forte ali no Haiti. E nós estamos estabelecendo um trabalho ali. Um trabalho onde vai juntamente uma igreja e juntamente uma escola que vai formar desde os 2 anos aos 19 anos, trabalhar com essa faixa etária na escola, porque também o Haiti necessita urgentemente de um trabalho social. Tá? E a igreja está aí para isso, né? Jesus tratou do corpo, Jesus tratou da alma e Jesus tratou do espírito. Cabe a nós, como igreja, tratar também do espírito, da alma e também do corpo do indivíduo. Nós fazemos o que nós chamamos de missão integral. O indivíduo como um todo, não uma parte do indivíduo. Não só a alma, não só o espírito, mas o corpo do indivíduo. Então esse é o nosso trabalho. Amém? E nós estamos ali na missão, na MISPA, né? A MISPA ela fica localizada na rodovia Miguel Jubran, quilômetro 407, que bem indo para Londrina, né? Em frente ao posto Ipanema. Então você está convidado. Lá tem um centro de oração que funciona 24 horas ininterrupta de oração. Toda hora tem alguém orando ali. E você está convidado. A hora que você quiser estar lá orando, levando um grupo, os adolescentes, isso vai ser uma grande bênção para nós, tá? Temos um guarda noturno lá que fica cuidando para quem quiser chegar, o horário que quiser chegar, está livre. Lá só pode orar no centro de oração. O centro de oração não pode conversar, o centro de oração não pode ficar com o celular ligado, o centro de oração não pode levar comida. A única coisa que pode fazer no centro de oração é orar. Você pode gritar, você pode sapatear, você pode fazer o que tiver vontade ali. Tá? Ninguém pode reclamar da sua oração ali. Tá? Então você pode ficar muito à vontade ali, em nome de Jesus. E para a gente vai ser uma bênção, em nome de Jesus, poder te receber. Está comigo minha esposa, Jaqueline. Jaqueline é missionária também, né? Normalmente na minha época o povo dizia que as moças iam no seminário para casar. Então no meu caso foi o contrário, eu que fui para casar, porque a Jaqueline chegou primeiro que eu, né? Então eu cheguei logo depois dela, então eu que fui atrás dela, né? E o Pedro Henrique, meu filho, é uma bênção na nossa vida. A Jaqueline não podia ter filhos, foi diagnosticado que Jaqueline tinha questão de esterilidade, e Deus fez o milagre, está aí o milagre, né? Um dia a Jaqueline apareceu enjoada em casa, o resultado do enjoo está aqui, com 5 anos de idade, né? Uma bênção para a glória de Jesus. Disseram que viria um profeta, né? Então se você precisar que alguém coloque a mão na sua cabeça depois, você pode pedir que o Pedro coloque, tá? É uma grande bênção ele, já que está vivendo um momento muito especial, um momento de muita luta, mas está vendo a mão de Deus na vida dela. Tá? Foi diagnosticado um nódulo, tá, na tireoide dela, com mais de 3 centímetros. E nós passamos pelo médico semana passada, e o médico disse que ela teria que passar por uma cirurgia, né? E ele, na opinião dele, até uma cirurgia urgente. Durante a cirurgia que nós saberemos se esse nódulo ele é maligno, né? Ou seja, um câncer, ou se ele é benigno. Tá? E nós ficamos um pouco preocupados, né? Ficamos preocupados porque o trabalho, na verdade, nosso é um trabalho de itinerante, viajando aqui para lá. E aí a preocupação foi questão financeira. Mas ontem mesmo Deus proveu todo o dinheiro da cirurgia dela, para a glória de Jesus. E dentro de mais ou menos 8 dias, né? 8, 9 dias, Jaqueline já vai estar passando pela cirurgia. Então são os milagres de Deus. Deus pode curar, mas Deus pode enviar o recurso. Como Deus quer fazer, Ele faz, né? Ele é Deus, acima de todas as coisas. Mas uma coisa, eu fiquei muito feliz, que a Jaqueline sempre dizia o seguinte: não, eu tenho certeza que esse nódulo não é para a morte, é para a glória de Deus.
né? Então a confiança foi muito grande e Deus foi fiel nessa questão de confiança. Amém? Bom, já me apresentei um pouquinho, né? Já falei um pouquinho de mim para vocês. E vamos para a palavra então. Tá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16. Eu sei que vocês estão filmando aqui, eu posso ficar olhando para cá? Onde que eu me encaixo aqui? Eu estou quase desaparecendo, né? Eu estou me vendo ali, rapaz. Aqui, tá bom? Jogo para cá? Não, piorou? E para cá. Aí. Então não me movimentarei daqui. Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16. Vou procurar fazer alguma coisa, trazer uma história para vocês e falar um pouquinho de intimidade com Deus, apostasia, em tempo de apostasia. Mas eu quero trazer uma palavra para você adolescente, para você adulto, para você que está aqui, você jovem. Eu quero trabalhar algo com você e que você entenda uma coisa, que diante de Deus, você foi chamado para vencer. É sobre esse tema que eu quero tratar com você. É sobre essa perspectiva. Talvez você pense o seguinte, não, então será que o pastor vai trazer uma ministração sobre autoestima? Não. Eu vou trazer uma pregação sobre compromisso com Deus. Que aquele que é compromissado com Deus, ele é vencedor. Ele é vencedor. Amém? Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, disse Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para Gideão e disse: Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, disse Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Eu vou dizer, você repita comigo, diga assim: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Diga para quem está do seu lado: você foi chamado para vencer. Queridos, nós vivemos numa época interessante. Nós vivemos numa época onde tudo se trabalha com uma coisa chamada perfil. Hoje tudo é o perfil. Para as empresas, hoje é questão do perfil. Ou seja, eu preciso de que alguém trabalhe na minha empresa. O perfil da pessoa que eu preciso tem que ser esse. Ela tem que ter essas características. Ela tem que ser desse jeito. Ela precisa funcionar dessa maneira. Então começou muito a olhar essa questão do perfil. Para trabalhar num determinado comércio, você tem que ter um perfil. Hoje, quando o povo vai colocar um papel ali na porta do seu comércio, pedindo uma determinada pessoa para trabalhar, costuma-se dizer o seguinte: não, eu preciso de uma pessoa com experiência nisso, assim, 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 uma pessoa de boa aparência, de repente é colocado, e vai colocando determinadas características para que essa pessoa se encaixe no perfil da empresa, para que ele venha trabalhar nessa empresa. A minha preocupação, queridos, é que esse tipo de coisa que é um meio empresarial, começou também a entrar no nosso meio espiritual e no meio da nossa igreja. E eu não estou falando igreja A, igreja B, igreja X, igreja Y, estou falando igreja brasileira, igreja geral, a igreja mundial, vamos dizer dessa maneira.
a igreja que não está presa no que se refere às denominações, a igreja cristã. Essa questão do perfil começou a entrar. E começamos a estabelecer quem é a pessoa que tem o jeito, quem é que não tem o jeito. Quem é que foi chamado, quem é que não foi chamado. Eu lembro direitinho, para vocês terem ideia, quando eu comecei a fazer seminário, hoje eu fiz o bacharel na cidade de Cianorte, fiz o mestrado em São Paulo, mestrado na área de aconselhamento e missões. Mas eu lembro direitinho em Cianorte, quando eu estudava, fazia o bacharel, uma coisa era bastante interessante. Às vezes eu andava pelos corredores do alojamento, porque era um seminário interno, era no sistema internato. Então ficava ali a parte dos homens e um outro prédio que era a parte das mulheres. E às vezes andando pelo corredor, naquele lugar, de repente estava uma porta fechada e eu de repente ouvia alguém pregando, alguém falando. Eu falava, meu Deus do céu. Parece que eu estou ouvindo Caio Fábio pregando. Será que Caio Fábio está no seminário? Não, era um aluno. De repente eu andava para um determinado lugar e parecia que era Ricardo Gondim pregando. Outras vezes estava andando para um determinado lugar e passava o seguinte, perto de uma porta de um aluno, e de repente parecia que estava Marcos Feliciano pregando. E eu falava, meu Deus do céu. Mas daqui a pouco eu descobri que era um aluno. Era um aluno que estava pregando, mas a sua voz, o seu jeito, a sua maneira era igualzinho, até o timbre de voz era igualzinho dos pregadores. A maneira de pregar era igualzinha desses determinados pregadores. Eu sou mineiro, não trabalho em Minas, eu sou mineiro de Minas Gerais. Mas eu lembro que quando começou a Batista da Lagoinha, a cantar, a ficar conhecido, tudo isso começou em Minas. Afinal, Batista da Lagoinha está em Belo Horizonte. E eu lembro que às vezes eu estava chegando na minha igreja e parecia o seguinte, meu Deus, será que o pastor não avisou que a Ana Paula Valadão vai estar cantando aqui? Eu estou ouvindo ela. De repente, a voz da moça que cantava mudou, era igualzinho da Ana Paula Valadão. Mas o que aconteceu, gente? Nós começamos a olhar para algumas pessoas e nós começamos, em vez de olhar para elas com espelho e aprender alguma coisa, nós começamos a imitá-las até no jeito de falar, até no jeito de agir, até no jeito de pensar. Nós começamos a perder um pouco da nossa própria personalidade, do nosso próprio jeito de ser, e nós começamos a ser os outros e não a gente. Você não entendeu? Você tem uma digital que só você tem. Ninguém nesse mundo é igual a você. Ninguém nesse mundo é parecido com você. Pode ser um pouco fisicamente, mas vai faltar alguma coisa que existe em você e que mantém essa beleza da diferença. E por isso, Paulo lá na frente vai falar da multiforme graça. E quando Paulo fala da multiforme graça, ele está falando das maneiras diferentes de Deus manifestar a graça dele para o povo, mas não só as maneiras diferentes de Deus manifestar a graça dele. O apóstolo Paulo está falando que Deus se manifesta com a sua graça de diversas maneiras para pessoas diferentes, porque da maneira que eu necessito da graça de Deus é diferente do jeito que você necessita da graça de Deus. A diferença entre um e outro. Davi vai entender isso muito bem quando ele vai lutar com Golias, porque Saul vai chegar para ele no momento que ele aceita aquele processo, e ele decide lutar contra Golias. Saul chega e fala o seguinte, olha, então coloca a minha armadura. Então coloca essa armadura e vai lutar contra Golias. E quando Davi coloca a armadura de Golias, ele não consegue caminhar direito, e ele descobre o seguinte, eu não sou Saul. Eu não posso usar as armas de Saul, eu não posso usar as ferramentas de Saul, porque eu não sou Saul, eu sou Davi, e Davi funciona com a pedrinha. É assim que eu funciono, queridos. Nós começamos a imitar os outros, sendo que Deus colocou uma qualidade diferente em mim e em você. Aquilo que eu sou bom, talvez você não seja. Aquilo que você é bom, talvez eu não seja. Mas aí que está a beleza do Evangelho. Aí é que monta o corpo de Cristo, que faz todos nós sermos uma parte a mão de Cristo, o outro as pernas de Cristo, mas que nós montamos esse corpo, onde o cabeça sim é Cristo. Essa diferenciação. Mas esse bendito desse perfil, gente, começou a falar o seguinte, olha, eu acho que você não serve. Eu acho que aquele outro não serve.
Não, eu acho que você não leva jeito. E nessa história, muita gente passou a desacreditar em si mesmo. Quantos ministérios estão enterrados hoje? Quantas pessoas que outrora eram usadíssimas por Deus e hoje já não são mais usadas por Deus? Não por uma questão de pecado, não por causa disso. Uma coisa chamada perfil. Porque não conseguiram ser igual a fulano. Não conseguiram ser igual a Beltrano. E por não serem iguais, acharam que não serviam para mais nada. A Bíblia é interessante, queridos. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, eu sou apaixonado pela Bíblia. E uma das coisas que eu vejo na Bíblia é que Deus pega cada indivíduo para fazer dele um grande líder. Indivíduo que talvez eu nem ia querer na minha igreja. Indivíduo que ia falar o seguinte: meu Deus do céu, isso aqui é um problema para mim. E Deus resolve fazer dele um grande homem na presença do Senhor. Você já imaginou Jacó? Já imaginou Jacó, queridos? A característica de Jacó era passar a perna nos outros. Se Jacó estivesse aqui, né, hoje com você, talvez ele ia chegar para você hoje e ia dar um tapinha nas suas costas e falar o seguinte: olha, eu tenho um negócio de Deus para a sua vida. Eu tenho uma coisa de Deus para você. Olha, eu tenho um carro aqui e Deus colocou no meu... Ele é capaz dele até usar o nome de Deus ainda. Deus colocou no meu coração que eu vou vender por um preço muito barato. Só que Jacó já tinha negociado, esse carro era ruim, motor quase arrebentando, tudo estourando. Jacó ele só deu uma ajeitada no carro pelo lado de fora, sabe? Só para você comprar. E depois Jacó dá no pé. E deixou você sozinho. Esse indivíduo que foi especialista em enganar os outros. Deus enxergou um potencial nele. E Deus transformou esse indivíduo. Deus fez dele o nome de uma nação, de um povo, Israel. Esse homem foi marcado por isso. Pedro estava ouvindo aqui o pastor falando que foi um pessoal lá no parque universitário hoje, estão lá, né, para fazer a base, né, para começar a construção da congregação. Se o pastor chamasse aqui, talvez, o pessoal, eu gostaria de saber quantas pessoas aceitam ir lá para o parque universitário para preparar a base. Pedro talvez ia ser o primeiro a levantar a mão. Ia ser o primeiro, levantava a mão, porque era a característica de Pedro, né? Ele começava tudo muito bem, mas terminava tudo muito mal. Pedro era assim, ia ser o primeiro a levantar a mão e ainda ia chamar a atenção dos outros para levantar a mão, ia deixar todo mundo sem graça. Só que no dia Pedro ia dar o cano. Todo mundo ia e Pedro ficava. Pedro já teria sido excluído, já teria sido disciplinado na igreja um monte de vezes. E esse homem, Deus faz dele um grande homem na presença do Senhor. É isso, queridos. Deus, as maneiras de Deus tratar o indivíduo, elas são totalmente diferentes daquilo que nós imaginamos, de como nós pensamos, como Deus trabalha todas as questões. Mas em meio a todos esses homens, eu poderia falar de muitos nomes aqui para vocês. Existe um homem chamado Gideão. Na verdade, provavelmente um adolescente chegando na juventude. E a Bíblia vai contar a história. Israel, por causa da apostasia, como é colocado ali, por causa da apostasia, Israel estava sendo perseguido pelos inimigos. Toda vez que Israel saía da presença do Senhor, o que acontecia? Vinha alguém e se levantava, vinha um povo e se levantava contra Israel, e Deus tirava a proteção de Israel, por causa da desobediência do povo, por causa da apostasia, por causa de sair da presença do Senhor ou adorar outros deuses. Era assim que as coisas funcionavam naquela época. E novamente Israel havia saído, entre tantas já que já tinham saído da presença de Deus, novamente Israel tinha saído. E no meio de tudo isso, Israel agora está na seguinte situação: midianitas, amalequitas e povo do leste, todos eles estão perseguindo Israel. Então Israel é uma nação com muitas montanhas, característica do Oriente Médio. E ali existem muitas cavernas. E no meio de toda essa situação, o que acontece? O povo de Israel vai se esconder no meio das cavernas, vai ficar escondido. O povo está fugindo, não quer ser preso, não quer ser pego pelos midianitas. Porque se os midianitas o pegarem, o que vai acontecer? Eles vão se tornar escravos, vão estar nas mãos do povo. Mas as coisas do povo, o gado, a plantação, o terreno do povo de Israel está lá embaixo. Está lá na parte de baixo, e o povo sobe, a hora desce, para tentar cuidar do que sobrou das suas coisas. Mas em meio a toda a situação, existe um rapaz chamado Gideão. A família dele pertence
a Manassés, a tribo de Manassés. E o clã dele é o menor desse clã. Ou seja, eles são os menores. E ele é o menor da sua família. E a Bíblia, o que ela vai deixar bem claro, que vez ou outra, Gideão vai descer ali e vai tentar cuidar das coisas do pai dele. E uma das características de Gideão é de pegar o trigo e malhar o trigo no tanque de prensar uvas. Ou seja, malhar o trigo no lagar e não na eira, que é o lugar que malha o trigo. Para você ter ideia como é que funciona essa questão do malhar o trigo funciona da seguinte maneira. Todos já devem ter ouvido que o trigo cresce juntamente com o joio. O trigo ele é muito leve, mas o joio consegue ser mais leve que o trigo. E uma das coisas que a pessoa precisa fazer para malhar o trigo é jogar ambos para cima. Porque o vento que vem do deserto, ele bate, ele ajuda a separar o joio do trigo. O joio vai embora e o trigo vai voltando para o lugar. É assim que vai funcionando o processo que vai gerando o processo de malhar o trigo. E então, em meio a toda essa questão, e o tanque de prensar uvas é um lugar fechado, onde você precisa pisar na uva e dali você vai produzir o suco, o suco da uva. É assim que funciona. Mas Gideão, ele precisa agora trabalhar essa questão. Ele precisa descer, fazer alguma coisa, e ele quer fazer alguma coisa, porque não pode faltar comida em casa, ele não pode desistir das coisas que eles têm, mas ao mesmo tempo Gideão está com medo dos midianitas, porque a qualquer momento os midianitas podem pegá-lo. A qualquer momento eles podem ser escravos, e ele está com medo. Então ele vai pegar o trigo e vai levar para o tanque de prensar uvas, aquele lugar fechado, que não tem vento, que não tem nada, que não tem o vento do deserto, para ajudá-lo a separar um do outro. Ou seja, é um trabalho a mais. Tudo para esconder dos midianitas. Mas numa dessas vezes que ele está fazendo isso, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, e quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, a Bíblia fala do próprio Senhor, do próprio Deus. Então o anjo do Senhor vai aparecer a Gideão perto do carvalho de Ofra, e ali ele vai ter um diálogo com Gideão. E esse diálogo se resume ao chamado de Gideão. O Senhor vai falar com Gideão: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E Gideão vai responder: como que o Senhor é conosco? E no meio desse diálogo, Deus vai levantar um grande homem, que vai ser talvez o maior general, fora Cristo, mas que pisou na história dessa humanidade. O homem que com 300 homens derrotou os midianitas. Mas como que ele se tornou um vencedor? Um medroso se tornou um vencedor. Como? O que aconteceu? O que foi que mudou tudo isso? E é isso que eu quero que você entenda hoje. Porque as pessoas ficam pensando o seguinte: não, eu não tenho perfil de vencedor, eu não tenho perfil para isso, eu não tenho perfil para aquilo, e eu quero que você entenda o perfil do vencedor na ótica divina e não na ótica humana, porque para mim talvez você pode não valer muita coisa, mas para Deus que te fez, o Deus que te formou, saiba de uma coisa: você vale muito. Mas eu quero que você entenda a ótica de Deus, porque os homens muitas vezes não vão acreditar em você. E para isso você precisa estar olhando para o alto, olhando para o Senhor. Então 4 coisas eu quero trazer para você nessa manhã sobre o vencedor na ótica divina. Primeiro lugar, o vencedor na ótica divina, ele é uma pessoa esforçada muito mais do que ser corajoso. Diga: eu preciso, mais forte, eu preciso ser esforçado. Olha só o que vai dizer aqui o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás, que é o pai de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para o quê? Para esconder dos midianitas. Ou seja, diante de mim tem um homem que está escondendo dos outros. Um homem que não tem nenhum perfil daqueles que nós imaginamos, grande guerreiro. O homem que encara, o homem que briga, como foi Samá, que encarou o exército filisteu ali na plantação de lentilhas. Gideão não tinha nada desse perfil, pelo contrário, Gideão estava escondendo, fugindo dos midianitas, não queria ser pego por ele. Essa era a característica dele. Mas uma coisa Gideão tinha, queridos. Uma coisa ele tinha. Gideão era uma pessoa esforçada. Você sabe o que significa ser esforçado? Esforçado é quando você vence você mesmo. Esforçado é quando você luta contra o seu próprio medo.
em prol de algo maior. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou todo errado para aquilo que eu faço, humanamente falando. Se fosse pensar num perfil para a pessoa que faz o meu trabalho, eu não seria esse perfil, humanamente falando. Primeiro, queridos, eu tenho que ir para muitos e muitos lugares, diversos lugares. Então eu vou colocar primeiro. Primeiro, queridos, eu tenho medo que vocês não têm ideia. Pensa no indivíduo medroso. Sou eu. Se você olhar para mim e falar assim: nossa, pastor é corajoso, eu então não sou perfil para ser pastor. Porque eu sou medroso. Quer ver? Eu tenho medo de aranha. Quem mata a aranha lá em casa é a Jaqueline, eu de jeito nenhum. Eu quero distância de aranha. Queridos, eu tenho medo de aranha. Eu vi meu pai sendo picado por uma caranguejeira, até então fiquei distante de aranha. Segundo, eu tenho medo de água, mas não é de tomar banho não, sabe? Eu não sei nadar. Eu tenho medo. Tenho a menor ideia de o que é nadar. Você me jogou, eu afundo. Talvez não pelo meu peso, né? Talvez o meu peso ajude a não afundar tão rapidamente. Terceiro lugar, eu tenho medo de ficar doente. Pensa no indivíduo mole quando está doente. Sou eu. Minha esposa diz o seguinte: Ayrton, quando você está doente é uma tortura a minha casa. Aí ela vira para mim e fala assim: ô homem mole, né? Quarto lugar, por favor, não me queime. Não se escandalize, eu tenho medo de morrer. Sério, uma vez chegaram para mim e falaram o seguinte: mas pastor, o apóstolo Paulo disse que morrer é lucro, viver é Cristo. Eu falei: problema de Paulo, meu nome não é Paulo, meu nome é Ayrton. Paulo é Paulo, Ayrton é Ayrton. E se você tivesse passado pelo mundão como eu passei, você iria pensar o seguinte: realmente a vida é muito boa quando você aceita Jesus, eu não quero morrer mesmo não. E outra coisa, se você quer morrer, fica à vontade, porque eu vou ser arrebatado em nome de Jesus Cristo, amém? Quantos vão ser arrebatados aqui? Aquele que quiser ser arrebatado, tem uns prédios aí, você pode usar, pode usufruir aí, para você pular lá de cima, viu? Mas querido, eu tenho meus medos. Mas eu nunca deixei de fazer a obra de Deus por causa dos meus medos. Os meus medos nunca foram um empecilho, ou seja, diante do meu medo, o meu esforço sempre foi maior. Eu já passei por lugares que você não tem ideia, queridos. Para quem tem medo de aranha e ficar dentro de mata amazônica durante um mês, andando dentro de mata amazônica, cortando trilha dentro de mata amazônica, vocês não sabem a dificuldade que é. E ainda para pregar para 5 pessoas. Eu andei 20 quilômetros dentro de mata amazônica, da margem do Ribeirinho até chegar à igreja, 20 quilômetros a pé, no meio de trilha, vendo aquela tarântula, né? Porque caranguejeira já é menor, vendo tarântula, tudo quanto é jeito lá, morrendo de medo, mas eu tinha que pregar a palavra. E de nenhuma maneira eu deixei de pregar a palavra por causa do meu medo de aranha. O meu medo, ele não pode ser maior que o meu esforço. Eram 5 pessoas, mas 5 pessoas que valia a pena. 5 pessoas que eram importantes para Jesus. Queridos, eu não sei nadar. Para quem não sabe nadar, queridos, é terrível você passar por determinados lugares. Quando eu fui para a Amazônia, eu tive uma outra experiência. Para atravessar o rio Amazonas, que você sabe muito bem que é o maior rio do mundo, eu atravessei ele às 3 horas da madrugada. Numa canoa. Não foi barco não, foi canoa. E você quer saber o pior? Sem colete salva-vida. E um homem na ponta, em pé. E hora a canoa balançava para cá, hora a canoa balançava para lá. Eu grudei ali com toda a força. Eu falei: se esse negócio virar aqui, eu estou no sal. E segurando aquele negócio tremendo. Mas eu não deixei de atravessar o rio Amazonas para pregar o evangelho onde eu tinha que pregar por causa do meu medo de água. De maneira alguma. Nunca deixei isso. Queridos, eu tenho medo de ficar doente. Não é fácil. Eu lembro quando eu fui para Angola, uma coisa que mexeu muito comigo lá, foi o seguinte: Angola, talvez você já deve ter ouvido alguma coisa, mas Angola, ela é o segundo maior índice de malária do mundo, e
a cidade que eu fiquei, que era Sumbe, é o segundo maior índice de malária da Angola. Ou seja, a alegria que eu tive quando eu cheguei, que a pessoa deu um tapinha nos meus costas, a missionária disse o seguinte: olha, pastor, tá vendo esse monte de mosquito ali que tá voando? Tô. Então, mais ou menos ali, a cada 10, 8 tem malária e 2 não. E eu tentando descobrir quais que eram os que não tinham malária para deixar picar, né? Foi complicado. Eu levei um monte de repelente daqui de Assis para lá. A cada 2 horas eu estava passando repelente. Eu ia dormir, queridos, era uma coisa terrível. Porque eu dormia, deitava na cama e colocava aquele véu por cima para ficar tranquilo. Mas também, além de tudo isso, eu espirrava o Rotox dentro, né, que é o inseticida, para garantir que não tinha nenhum ali. Por lado de fora ali do véu, deixava ali no quarto o dragão é aquele aspiral que fica queimando para espantar o mosquito. E ainda passava o repelente para garantir. E a cada 2 horas eu acordava e passava de novo o repelente. Foram 12 dias, de 2 em 2 horas eu estava acordando pela noite para passar repelente. Tudo por causa do meu medo de ficar doente. Ainda o povo, para me alegrar, diz o seguinte: pastor, fique em paz, porque a primeira malária é a que mata. Depois da primeira, a coisa já começa a melhorar um pouquinho. Eu nunca tive malária. Eu odiava a água tônica. E a água tônica ajuda a manter um pouco distante o mosquito. Queridos, eu tomava de litro água tônica. Você não tem ideia. Era terrível. Mas eu tinha que pregar o evangelho. Eu tinha que pregar. E pregar o evangelho significava que eu tinha que vencer os meus medos. Porque Jesus valia a pena. Porque aquele povo valia a pena. Vocês não têm ideia, para quem tem medo de morrer, a tortura que foi. Não sei se alguns lembram aqui, quando houve a queda de um avião chamado Air France, que caiu no mar entre a América do Sul e a Europa. 15 dias depois que o Air France caiu, eu vou atravessar o mesmo caminho dele para ir para Cabo Verde. Eu peguei um avião, querido, da Segunda Guerra Mundial, velho, balançando. Eu fui para a porta de emergência, porque normalmente eu fico na porta de emergência porque o espaço é maior para eu caber ali dentro do avião. Toda vez eu peço isso. E aí chegou o rapaz lá para virar para mim e começou a conversar: olha, se acontecer qualquer coisa, você tenta abrir essa porta. Por que tenta? Porque o avião é velho. Tá? Qualquer coisa você tenta, não sei se você vai conseguir. Foi desse jeito que ele falou comigo. E no final, eu falei o seguinte: a única coisa que eu posso te dizer, baseado no tempo do nosso avião, que ele é um pouco velho, é o seguinte: você ora bastante, tá? Ora para não cair. Para mim, que sabia que o avião tinha caído 15 dias, e sabendo que aquela era uma área de turbulência, durante 1 hora o avião fica tremendo mesmo, para mim foi terrível aquilo ali. Para quem tem medo de morrer, foi horrível. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: em nenhum momento eu deixei de pregar o evangelho por causa dos meus medos. O que eu quero trazer para você? Você quer ser um vencedor na presença do Senhor? Você quer entender o que é o vencedor na ótica de Deus? Entenda o seguinte: você pode até ter seus medos, mas o seu esforço tem que prevalecer. Deus não tem compromisso com preguiçoso. Deus não tem compromisso com quem não faz nada. Deus não tem compromisso com a pessoa que não se esforça, que não luta, que não batalha. A partir do momento que você se esforça, Deus vai ter compromisso contigo. Talvez você não pregue bonito, não fale bonito, não cante bonito, mas se você é esforçado, Deus vai te honrar. Amém? Então diga para quem está do seu lado: deixa de ser preguiçoso. Amém, querido? Em segundo lugar, o vencedor na ótica divina. Ele é uma pessoa que entende que Deus o conhece mais do que ele mesmo. Você vai entender o que eu vou dizer. Versículo 12 diz o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Diga: poderoso guerreiro. Queridos, como que Deus vira para Gideão? O rapaz está com medo de enfrentar os midianitas. Ele se esconde dos midianitas e Deus vira para ele e fala o seguinte: você é um poderoso guerreiro. Um medroso, Deus chamando de poderoso guerreiro, não dá liga isso, queridos. O negócio não bate. Mas Deus enxerga naquele rapaz, no esforço dele, Deus consegue enxergar um poderoso guerreiro. Aqui está uma das coisas lindas do Evangelho. Você precisa entender uma coisa: você tem que parar de olhar para os outros e tirar eles como espelho. Você precisa parar com isso.
Você precisa entender uma coisa: quem te conhece é quem te fez, e quem te fez é o Senhor. Jeremias mesmo disse: eu ainda era informe e o Senhor já me conhecia. O Senhor te conhece, o Senhor sabe da tua capacidade, o Senhor sabe o que você pode fazer. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo para mim: pastor, eu me conheço. Você não se conhece nada. Essa história de eu me conheço, todo mundo sai falando, eu me conheço. Não, pastor, aqui não dá porque eu me conheço. Você não se conhece. Quem te conhece é Deus. Você entende um pouquinho, mas quem te conhece é Deus. Você quer ver uma coisa? Põe um espelho diante de você. Você vai ver que você não se conhece. Tem dia, queridos, que eu chego diante do espelho e falo assim: Deus, que espetáculo que o Senhor fez. Meu Deus, o Senhor caprichou. Meu pai, o Senhor estava inspirado quando o Senhor me formou. Que maravilha. Eu sou muita areia para o caminhão da minha esposa. Que lindo. Mas tem dia que eu olho no espelho e falo: meu Deus, o Senhor chutou o pau da barraca quando o Senhor me fez. O que é isso, Deus? O Senhor queria me fazer de qualquer jeito e saiu isso. Isso é comum, queridos. Tem dia que a gente se acha a coisa mais linda do mundo. Tem dia que a gente se acha a coisa mais horrorosa desse mundo. E ainda a gente fala que se conhece. Já notou? E ainda a gente acha que se conhece. Nem de olhar no espelho a gente se conhece direito. Gideão, talvez ele pensava que se conhecia. E com certeza ele ficou assustado. Porque é isso que ele vai usar depois. Mas Gideão não se conhecia. E Deus conhecia ele, não de fora para dentro, como eu te conheço. Eu te vejo de fora para dentro. Mas Deus te conhece do lado do avesso. Deus te conhece de dentro para fora. Ele te formou. Ele te fez. Ele sabe a capacidade que você tem. Ele sabe o que você pode fazer. Ele sabe aonde você pode chegar. Talvez eu esteja aqui diante de pessoas que vão ser futuros missionários, pastores, pessoas que vão fazer coisas maravilhosas. E talvez você mesmo nem consiga enxergar isso. Mas Deus enxerga em você. Uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida foi quando eu tinha 29 anos de idade. Eu ordenei ao ministério. Que ele vira, ele começa a falar: Senhor, como que o Senhor é conosco? Gideão, ele vai ter uma marca muito forte, ele rasga o coração com Deus. Muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo o seguinte: não, Gideão colocou Deus contra a parede, e por isso você também tem que colocar Deus contra a parede. Querido, quem sou eu para colocar Deus contra a parede? Quem sou eu para pressionar Deus? Eu não tenho esse poder, eu não sou nada diante de Deus. Gideão em nenhum momento pressionou Deus, em nenhum momento Gideão colocou Deus contra a parede. Gideão rasgou o seu coração diante de Deus. É só isso que ele fez. O vencedor na ótica divina é uma pessoa íntima. E ser íntimo é uma pessoa que rasga o coração com Deus. Davi, ele foi marcado como um homem íntimo de Deus. Mas você vai ver as orações de Davi. Muitas vezes ele vai dizer: o Senhor é meu pastor. De nada me falta, nada eu terei falta. Mas muitas vezes Davi vai dizer em Salmos: Senhor, mata os meus inimigos. Ou seja, Davi, ele põe para Deus aquilo que ele está sentindo. Ele não sai espalhando para os outros. Ele põe diante de Deus. Isso é intimidade com Deus. Rasgar o coração com Deus. Abrir o coração com Deus. Colocar o que está lá fora. O que está lá dentro, colocar para fora. Mas diante de Deus. Se tem alguém nesse mundo que tem estrutura para te ouvir e entender as suas dores, esse alguém é Deus. Deus tem estrutura para te ouvir. Queridos, a marca de uma pessoa íntima com Deus é uma pessoa que rasga o coração com Deus. E Gideão, ele mostra isso. Ele rasga o coração com o Senhor. E em quarto lugar, em último e quarto lugar, o perfil do vencedor na ótica divina é uma pessoa que entende que Deus compreende os seus limites. Diga o seguinte: eu tenho
limites. E Deus respeita os meus limites. Olha só o versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse o seguinte: Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando. Olha só o que Deus fala para Gideão. Gideão, com a sua força, com a força que você tem. Em outras versões vai estar escrito o seguinte: vai na tua força. Olha só, em nenhum momento Deus vira para Gideão e diz o seguinte: Gideão, vai na força do fulano. Gideão, vai na força do Beltrano. Gideão, vai na força desse ou vai na força daquele. Em nenhum momento Deus faz isso. Deus vira para Gideão e fala o seguinte: Gideão, vai na sua própria força, queridos. Há um tempo atrás, eu estava com um problema na coluna aqui, nas costas. A minha altura, né? Então você anda meio curvado. E então eu tinha um amigo, membro da igreja, que ele é dono de uma academia. Ele falou o seguinte: pastor, você não quer ir lá para fazer uns exercícios para fortalecer sua musculatura? O senhor vai fazer como fisioterapia. Eu falei assim: então eu vou, porque você dá uma fortalecida. E cheguei lá na academia, nunca tinha ido. Cheguei na academia, ele falou assim: pastor, antes de eu começar a mexer com as máquinas, primeiro o senhor vai andar um pouco de bicicleta aqui para aquecer o corpo. E lá vai eu com a bicicleta. Fiquei 15 minutos andando na bicicleta. Terminou na bicicleta e começou: agora faz esse exercício aqui. E eu fiz. E faz esse, e fui fazendo. E aí chegou num exercício que tem que ficar fazendo isso aqui, ó. E já ouvi um monte de nome desse negócio, desse aparelho. Um é voadora, outro não sei o quê, outro ali. Eu já ouvi um monte de nome. Só sei, falou assim: senta aí, pastor. Eu sentei. Aí ele colocou 4 pezinhos de 5 quilos. Colocou 20 quilos. Falou assim: pastor, mexe agora. E eu, não foi. Aí ele tirou 5 quilos. Falou assim: pastor, tenta de novo. Eu, de novo, não foi. Você faz com 10 quilos, pastor. Aí lá vai eu, com muita força eu terminei. Falei assim: não dá, Sérgio. Não dá porque está muito pesado isso aqui. Pastor, vamos fazer com 5 quilos então. Aí eu fiz a primeira, mas mesmo assim estava complicado. Aí o Sérgio virou para mim e falou o seguinte: pastor, faz só a máquina, só mexe o braço então. Tá? Você não vai fazer peso nenhum, só mexe o seu braço. Faz 4 séries de 10, vamos lá. E lá fui eu, fiz a primeira. E quando eu terminei de fazer a primeira vez de 10, chegou uma moça que batia aqui em mim. Bem baixinha, magrinha. E de repente a máquina que estava do lado era a máquina igual. E essa moça meio abusada foi lá e pegou os quilos que era meu. Ela pegou e colocou na máquina dela. Os 4 de 5 quilos. Ela colocou os 20 quilos exatamente. E eu olhando para aquela moça, eu falei assim: meu Deus, eu não estou aguentando. Quem mais essa moça desse tamanho vai conseguir, né? Ela sentou com um negocinho no ouvido, escutando música e começou. Eu olhei naquele momento, eu queria enfiar a cabeça num buraco, queridos. Eu queria ir embora. Durante uns 3 meses eu fui motivo de piada ali dentro da academia, porque eu chegava, o pessoal chegava perto de mim, me dava um tapinha nas costas e falava: pastor, vai 1 quilinho aí, pastor. Então toda hora era essa piada. Mas foi terrível, no meio de toda a situação. Mas de repente Sérgio vira para mim, e eu falei: Sérgio, como é que pode, Sérgio? Essa menina faz um negócio desse, eu não consigo, não pode. O Sérgio virou para mim e falou o seguinte: pastor, seguinte, se o senhor quiser fazer o que ela faz, vai dar problema na sua coluna. Você vai carregar mais do que o senhor aguenta. Se o senhor não fizer nada, o senhor vai continuar com o seu problema na coluna. Aí ele usou a seguinte frase para mim que eu não esqueci até hoje: pastor, vai na tua força. Você está entendendo? Em nenhum momento Deus vai exigir de você que você vá além daquilo que você aguenta. Deus pede: vai na tua força. Sabe por quê, querido? Porque o que ultrapassa a sua força é com Deus. O milagre é quando você chegou no seu limite e não dá mais para ir. E Deus vira: agora é comigo. Agora quem carrega isso sou eu. Você sabe por que muitas vezes você não aguenta, você desiste, você quer sair da igreja? Porque você está carregando peso que não é teu. Sabe por que muitas vezes você desanima do seu ministério? Não é por causa dos outros, não é por causa da igreja, é por causa de você mesmo. Porque você carrega aquilo que não te pertence. E quando eu carrego aquilo que não me pertence,
eu quero ver resultados e não consigo vê-los. Aí é com Deus. É com Deus. Se você não fizer isso, não vai existir milagre na sua vida, porque o milagre é quando ultrapassa os seus limites. E é quando Deus vira e fala o seguinte: meu filho, agora é minha vez. Agora sou eu que entro em ação. Você precisa aprender uma coisa. Eu com Deus sou maioria. Eu com Deus sou maioria. Aqui está, queridos. 4 coisas simples que nenhum de vocês está longe de conseguir fazer para ser um vencedor na ótica de Deus. Para viver uma vida que glorifique o nome de Deus em meio a todo tempo de apostasia. Ser esforçado. Você tem condição de ser esforçado. Pastor, eu não aguento, pastor. O mundo me chama. Você, se for esforçado, você aguenta sim. Você aguenta. Maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Você aguenta. Não é nenhum esforço sobre-humano se afastar. Não é nenhum esforço sobre-humano. Eu lembro quando aceitei Jesus. Eu acabei de aceitar Jesus, eu pensei o seguinte: agora eu vou converter meus amigos, vou lá no bar. Eu era alcoólatra. Eu vou converter meus amigos. Na primeira que eu fui no bar, o que acontece? Tombei. Estava fora dos meus limites. Eu entendi o seguinte: não, peraí. Eu não vou tentar o meu Deus e não vou dar espaço para o diabo. Nem que eu ande 2 quilômetros a mais para me passar longe desse lugar, eu vou passar. Mas serão 2 quilômetros que eu vou andar a mais, mas que vai me render uma quilometragem mais perto do céu, para encontrar com o meu Senhor. Assim foi. É só se esforçar um pouco, nem muito. Ser íntimo com Deus é só você rasgar o coração com Deus. Você tem lido a Bíblia, você tem orado, você tem procurado o Senhor. É difícil jejuar? Não é difícil jejuar. É questão de hábito, é questão de querer. Não é difícil. É entender que Deus te conhece. Você não precisa falar: eu me conheço, é isso. Para com isso, deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. E por último, não passa da tua força, não. Deixa Deus ser a tua força. Deixa Deus ser o seu Senhor. Não desista das coisas. Mas também não tenha de fazer um esforço sobrenatural. Porque esforço sobrenatural é só Deus. Por isso que é sobrenatural. Porque é para Deus. É isso que eu quero trazer para você. É isso que eu quero que você entenda. Antes de nós orarmos, eu gostaria de contar uma história para você. Certa vez, um grupo de seminaristas saíram dos Estados Unidos e foram para a Inglaterra. E eles foram conhecer aonde ficava a casa, a igreja e o museu de um homem chamado John Wesley. Para quem já ouviu falar em John Wesley, sabe que John Wesley é chamado como tição tirado do fogo. Ele foi o maior avivalista da história da Inglaterra, fundador da igreja metodista, marcou a história da Inglaterra. E então ele foi para lá, e foi esse grupo de seminaristas para aquele lugar, e começaram a conhecer a igreja de John Wesley. Eu estive lá, para mim foi algo muito marcante ver a igreja de John Wesley intacta até hoje, os órgãos, os lugares, o púlpito de John Wesley. Talvez você não saiba, mas o púlpito de John Wesley tinha uma tábua bem no meio, porque sem ninguém saber, John Wesley pregava de joelho o tempo todo, e as pessoas não sabiam que John Wesley estava de joelho, e conheceram tudo aquilo dali, a igreja dele, o piano do irmão dele chamado Charles Wesley, que fez músicas lindíssimas, que estão nos nossos inários, nas harpas, pessoas que marcaram a história. Depois foram e conheceram o museu, onde fica tudo ali, tudo registrado ali de John Wesley, os antigos púlpitos de John Wesley, a pintura do dia que John Wesley morreu. O pintor retrata uma luz ao redor de John Wesley, de tão forte que era.
o rosto de John Wesley, que quando ele morreu, colocaram um gesso no rosto dele para deixar a marca do último momento de John Wesley ali para o povo, para a posteridade. Então conheceram tudo aquilo e foram para a casa de John Wesley, conheceram cozinha, conheceram tudo e chegaram lá no alto, num quartinho, na parte mais de cima da casa. E quando eles chegaram lá em cima, eles chegaram numa parte onde tinha uma faixa amarela para não entrar num quarto. E quando eles chegaram, o reitor daquela faculdade disse para aqueles alunos de teologia, ele disse o seguinte: olha aqui, gente, está vendo ali aquelas duas bolinhas no chão ali, perto daquela escrivaninha? E eles viram, e ele falou assim: era ali onde John Wesley orava todo dia. As marcas dos joelhos de John Wesley ficaram no chão do seu quarto de oração. E então eles foram embora, e quando chegaram no ônibus, uma coisa interessante aconteceu, começou a fazer a chamada, fulano presente, Beltrano presente, mas falaram o nome de um aluno e ele não disse nada. E falaram de novo e nada, e descobriram que o aluno não estava no ônibus. E todos saíram de lá e começaram a procurar esse aluno, e vão para cá e vão para lá. Em frente tem um cemitério onde está enterrado a esposa de John Wesley. Foram lá, talvez ele tivesse ido para o cemitério, e começaram a procurar, e o reitor foi indo daqui e de lá, mas de repente o reitor resolveu entrar na casa de John Wesley, foi indo até chegar lá no último quarto. Lá no quarto de oração, que ninguém podia passar por causa da faixa amarela. E quando ele chega, ele escuta um aluno chorando e gritando, que dizia o seguinte o tempo todo: Deus, faz de novo, Deus, faz de novo. E quando ele chegou perto ali, ele viu que aquele aluno estava com seus joelhos em cima das marcas do joelho de John Wesley, e esse aluno não parava de chorar e dizer: Deus, faz de novo, Deus, faz de novo. O reitor passou por aquela faixa amarela, chegou perto daquele aluno, colocou a mão na cabeça dele e disse o seguinte: Billy Graham, Deus vai fazer de novo. O maior ganhador de almas dos últimos tempos, chamado Billy Graham. Sabe por quê, queridos? Porque Deus continua fazendo de novo. E não importa o tempo que você vive, se você quiser, Deus vai fazer de novo na tua vida. Aquilo que Deus fez lá atrás, Deus vai continuar a fazer. E Deus quer fazer de novo. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Creio que Deus tem coisas grandes na sua vida, adolescente. Você só basta o Senhor. Toma-me, rendido estou. Fala com o Senhor, querido. Aos pés da Coloca a tua vida diante do Senhor. Me encontrei. Diga: Senhor, eu quero ser um vencedor na tua presença. Senhor, eu vou me esforçar. Senhor, eu quero restaurar a minha intimidade contigo. Senhor, eu quero restaurar meu relacionamento com o Senhor. As minhas mãos. Talvez você esteja pensando: Deus, mas eu não estou bem comigo mesmo. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de purificação. Deus é Deus que renova a tua vida. E nessa manhã Ele quer fazer isso com você, querido. Porque Ele é Deus e a sua fidelidade dura para sempre. Se renda ao Senhor, querido. Começa a rasgar seu coração do jeito que Gideão rasgou. Talvez você esteja em um momento que você tem que dizer: Deus, Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso? Fala com Deus. Rasga teu coração com Deus. Se vira do avesso diante de Deus. Abra teu coração com o Senhor. Diga: Deus, eu me rendo diante da tua presença. E hoje eu decido entender uma coisa: que eu não me conheço, mas é o Senhor quem me conhece. Em nome de Jesus, se ponha diante do altar. Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Queridos, ninguém acreditava em mim o dia que eu aceitei o chamado de Deus. Ninguém acreditava. Disseram muitas coisas: você não vai conseguir pregar, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Mas o meu Deus, Ele me fez passar por 17 países desse mundo. Deus tem me usado, Deus tem me abençoado, Deus tem sido comigo.
Não importa se não acredita em você, Deus acredita em você. Aralabaxaradanai. Aleluia! Fala com o Senhor, meu irmão. Fala com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com o Senhor, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então faz agora teu compromisso. Entrega a tua vida ao Senhor. Aleluia. Faz essa música tua oração, querido. Em nome de Jesus. Recebe o novo de Deus na tua vida. Recebe na tua vida. Recebe o toque de Deus na tua vida. Recebe o poder de Deus na tua vida. Recebe. Xarabanai. Aderralabaxere cantarebaxere cantalabá. Oh, derabaxere cantalabá. Eu queria que os adolescentes viessem aqui pra frente e se ajoelhassem aqui no chão. Quero orar com vocês, queridos. Vocês que estão fazendo parte desse trabalho, se ajoelhe agora. Você é a geração que Deus está preparando. Geração do arrebatamento. Geração dos tempos finais. O dia está chegando. A hora está chegando. É hora de você renovar teu compromisso com Deus. É hora de você renovar tua história com Deus. Em nome de Jesus. Fala com Deus agora. Abre a tua boca e fala. Oh, eu sou Deus e tu és meu. Oh, Merabachai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o novo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Recebe o toque de Deus na tua vida. Recebe agora o novo de Deus. Recebe agora. Recebe agora na tua vida, meu irmão. Recebe agora na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja renovado. Sinta a tua mão queimar. Sinta o teu corpo pegar fogo. Sinta agora diante de Deus. Em nome de Jesus. Oh, derai chorabai. Aralabastai. Você que não falava mais em línguas estranhas, volte a falar agora. Abre a tua boca e começa a falar em línguas estranhas. Em nome de Jesus. Começa a falar no Espírito. Racharaganabazudequeibanai. Você que não era batizado no Espírito Santo agora, recebe batismo, recebe batismo, recebe batismo, recebe agora. Aos pés da cruz, Oh, derabachai, oh, derabachai, canderei, arralabachai, canterebanai, oh, racharaganai. Adekederebanai, oh Shaigeredanai, oh Serebashodenei, Adekobalabashara cantalaba, oh Deribanabashude cantalaba, Ararashuri denemanai, oh Dekei deixou, eis que prepara uma nova história para ti, filho. Deixa eu tomar conta da tua vida, Rei Ganai. Sou Xarala. Eu sou teu. Oh, Dequei Darei. Oh, Xerei Banai. Tua fase não tem sido fácil. Oh, Rei Kei. Teu coração partido. Mas sou Deus contigo. E prepara a tua história. Te formei. Tu és minha e eu sou teu. Assim diz o Senhor.
que sejam Oh, todos Rajarabana. pra ti, ó Oh, Raberrei Danai. Oh, Xerei Ganai. Eis-me aqui, Arrei Ganai, Xodei. Cristo. Derebashure canta lama. Aberrabashure canta lama. Eu sou teu, Arrarashodei Banai. Eis que retiro marcas de dentro de ti. Merou Xedei Banai. eis-me aqui, Se tornarão apenas lembranças. Cristo. Rashodei Ganá. Oh, Denei Bassode canta lama. E eis que preparo uma porção dobrada do meu espírito sobre ti. Assim diz o Senhor. Reganai. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Renova o teu compromisso com Deus, querido. Renova o teu compromisso com Deus, querida. Renova nessa manhã. Em nome de Jesus. Renova nessa manhã. Em nome de Jesus. Renova nessa manhã. Aleluia. Oh. Em nome de Jesus. Eu cantarei, Senhor. Renova a tua aliança. Na minha vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma cada adolescente, cada um. Recebe na tua vida. Oh, Rei Caralho. Oh, derrala baixa. Oh, Rashadei. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Como é bom quando o Senhor está no nosso meio. Eu peguei uma parte aqui desta palestra e eu pude sentir coisas gloriosas aqui no nosso meio. Verdadeiramente o Senhor passeou, caminhou no nosso meio. Como nós somos especiais para Ele. Como cada um daqui está especial. Sabe, amados, é nos momentos mais difíceis. Essa semana eu passei por uma experiência muito grande na minha vida. Que na Santa Ceia, Deus permitiu eu testemunhar. Foi na hora que eu precisei, que as minhas forças não davam mais. O Senhor apareceu e fez um milagre na vida. E nesta manhã eu pude sentir, pastor. Aleluia. Deus continua usando grandemente a vida do irmão. Porque a caminhada é longe. É longa. Nós vamos orar, irmãos. Mas fique com essa palavra dentro do seu coração. Não esqueça, não. Nós temos que nascer a cada manhã, a cada dia. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Senhor nesta manhã. Porque o Senhor tem um amor especial, Senhor, com o teu povo, com a tua igreja, Senhor. E nesta manhã, Deus, o Senhor caminhou no nosso meio, o Senhor andou no nosso meio. Pai, aqui estão esses jovens, esses adolescentes. E o que nós pedimos as bênçãos, para que eles possam prosseguir firme nessa caminhada. Por mais que as lutas, as diversidades da vida vão atingir, Senhor, vão querer secar, mas a tua misericórdia sobre a vida deles, Pai, ajuda nessa caminhada, Senhor, a fazer a diferença nesta terra, Pai querido. Deus abençoa cada um que aqui esteve, a nossa ida para o nosso lar. Daqui a pouco, Senhor, estaremos aqui louvando o teu nome novamente, e que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor. Dê um dia, Senhor, na tua presença, a nossa oração e nosso pedido em nome de Jesus. Abrace aí o seu companheiro do seu lado. Dê um abraço bem forte nele. Diga a ele, eu te amo. Né? Vamos nos unir cada vez mais, adolescentes. Tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Quero convidar aqui a Tica, a Daísa e a Aline para louvar ao Senhor aqui com um hino nessa despedida de vocês. Abrace aí o seu irmão bem abraçadinho. E depois do hino das meninas, o Sérgio está aí? O Sérgio vem dar a bênção apostólica aqui. Cadê as meninas? Abrace bem assim o irmão que está do seu lado, enquanto as meninas louvem o Senhor. Eu quero agradecer a irmã, que Deus abençoe muito, e agradecer ao pastor, viu, pastor? Foi uma bênção, viu? Deus abençoe. Mora no meu coração, seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em tuas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço.
não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recados a pregador, decide em paz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em fé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em tuas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide em paz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em fé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide em paz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em fé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. E luta por você. E luta por você. Adolescentes, eu gostaria de convidar vocês para nós orarmos pela esposa do pastor. Nós ouvimos o nosso pastor dizendo que ela vai passar por uma cirurgia. Irmã, creia, vitória, é bênção, é mais um testemunho que a irmã vai ter para contar. Então eu quero que neste momento, vocês sabem que vocês são vasos nas mãos de Deus, que neste momento vocês ergam as mãos de vocês e as vozes de vocês e clamem ao nosso Deus, que a nossa irmã tenha uma vitória, que ela passe, se ela tiver que passar por essa cirurgia, que ela passe cantando e louvando ao Senhor. Mas se for da vontade de Deus, nesta manhã, Deus pode trazer a cura para nossa irmã e ela nem passar por essa cirurgia. Se vocês crerem nisso, ergue as mãos de vocês por alto e clame ao nosso Deus essa vitória para nossa irmã. Está orando então, aleluia, pela nossa irmã que faz a obra de Deus zelosamente, mas que Deus faça a vontade dele, né? Porque a vontade do homem não prevalece, mas a de Deus prevalece. Se não for o querer dele que ela passe por essa cirurgia, ela não vai passar, e Deus vai curar e fazer um milagre. Mas se for o querer dele passar pelos médicos,
escorra tudo bem na vontade dele, ele vai fazer. Amém? Senhor meu Deus, aqui está a sua filha, sua serva, Senhor, na tua presença. Nós nos direcionamos a Ti agora, Senhor, crendo, Senhor Jesus, que o Senhor é o Deus de antigamente que curava e que continua curando hoje, Senhor. Pai, se for da Tua vontade o Teu querer, aqui está a sua filha. Que o Senhor venha estender as suas mãos sobre ela, Deus amado, para curar agora, extirpar todo o mal, Senhor, meu Deus e Pai, extirpar, Senhor Jesus Santo e Poderoso, toda enfermidade, Senhor. Nós cremos no milagre. O Senhor, Deus amado, Santo e Maravilhoso, que curou o cego, que curou o mudo, Deus amado, Santo e Poderoso, que curou todo tipo de enfermidade, Senhor. Tira agora, em nome de Jesus, todo o mal da vida dela, Pai. Pai bendito, nós cremos no milagre, Senhor Jesus. Faz a tua vontade, o teu querer, e que o teu nome seja glorificado na face da terra. Em nome de Jesus, todo mal cai por terra agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Irmã, creia na vitória, em nome de Jesus. O Sérgio estará dando a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, e todos nós digamos amém. Não esqueçam que à noite, às 18h30, inicia